Iniciando o nosso culto desta terça-feira, vamos orar. Perguntar para você que está aí me acompanhando, porque é disso que a gente vai falar hoje. Existem tipos de oração? Existe oração de vários tipos. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós às vezes, Senhor, muitas vezes, nos sentimos enjoados, nos sentimos cansados, porque as coisas parecem que se repetem dia após dia, mas nós nos esquecemos que tudo, absolutamente tudo, se renova. Tudo. A cada dia as coisas estão diferentes. A cada instante, a cada pulinho do ponteiro do relógio, ou do númerozinho lá do seu relógio, tudo está diferente do que estava no segundo anterior. Isso no tempo marcado aqui na Terra, não é o tempo do espaço. Tudo muda. Tudo, absolutamente tudo é transformado de segundo em segundo. Nós envelhecemos a cada segundo. Nós mudamos, nos transformamos a cada segundo. Deixando claro que nós estamos falando aqui do tempo que rege o nosso planeta. Nosso planeta gira em torno do Sol e o tempo é marcado assim. Oh, Senhor, às vezes nós estamos cansados e buscamos socorro no Senhor, buscamos no Senhor descanso, porque o Senhor disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ajuda-nos, Senhor, neste dia. Que seja um dia, Senhor, dedicado a Ti, um dia abençoado pelo Senhor, do início ao fim, da meia-noite 1 até as 11h59, 23h59. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a cultuarmos o Senhor da maneira que Te agrada. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Antes de mais nada, recebe-nos na Tua santíssima presença, porque verdadeiramente não somos dignos de sequer termos acordado nesta manhã. É pela Tua compaixão, é pela Tua misericórdia. Livra-nos, Senhor, da mentira e fala conosco. E eu oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Talvez você acordou nesta manhã, meu irmão, minha querida irmã, triste, chateada, porque parece que as coisas não mudam. Parece que as pessoas não querem mudar. Talvez você tenha acordado nesta manhã dizendo para você:
Continua tudo do mesmo jeito. Não mudou nada. Aquela pessoa está daquele jeito que eu já pedi para ela não estar, eu já pedi para ela, eu já falei isso, aquilo, mas está tudo igual. Aquela outra pessoa também está assim. Porque a gente sempre fala dos outros, né? É natural isso. É a nossa natureza. Mas eu quero dizer para você que tudo mudou do momento que você dormiu ao instante que você acordou. Tudo está diferente. Novas coisas estarão acontecendo hoje. O mundo está mudando. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não dependa de ninguém para ser feliz. Não dependa do seu esposo para ser feliz. Não dependa da sua esposa para ser feliz. Não dependa do humor dele e nem dependa do humor dela. Não dependa do seu filho, da sua filha. Não dependa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Não dependa do seu chefe. Não dependa do seu funcionário. Não permita que as pessoas estraguem o seu dia e te afastem do Senhor. Tudo mudou de ontem para hoje. Tudo está diferente. Nada pode ser hoje como foi ontem. Nada. Nós mudamos. Se você aceitar, receba nesta manhã o meu abraço, meu conforto. Hoje eu quero trazer para vocês um pequenino estudo. O estudo é grande, mas eu vou enxugando, e mesmo assim eu acho que ainda fica grande, mas eu vou correr. Então nós vamos começar e terminar. Eu quero falar de oração. Quero falar um pouco diferente daquilo que você já ouviu sobre oração. Por quê? Que eu ando insistindo em alguns assuntos, porque é o tempo que a gente vive. Nós vivemos um tempo em que o cristão deve estar sintonizado na mesma frequência que Deus. Não é bem isso, né? Frequência, essas coisas. Não, mas é assim, é como eu quero dizer isso. Deixa eu corrigir aqui. A gente só consegue ouvir uma estação de rádio se nós estivermos sintonizados na frequência dessa emissora. Né? A gente só vai conseguir ter um contato com Deus se nós estivermos alinhados com Deus. Né? Então é isso que eu estou tentando dizer aqui. E a Bíblia Sagrada, ela revela para a gente muitos tipos de oração. E ela usa nesses tipos de oração, né, palavras diferentes que as pessoas usaram e que nós usamos para orar. Irmão, irmã, é difícil orar. É difícil. Mas eu quero incentivar você nesta manhã
Eu quero animar você nesta manhã e com isso eu estou me incentivando e me auto-animando, se é que é assim mesmo, a orar. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, você vai ler lá, né, um exemplo de oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças a favor de todos os homens. Precisamos orar. Olha, sinceramente, eu não vou dizer como é que você vai orar. Não é isso. Mas eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Você pode não aceitar, joga no lixo mesmo, se você não aceitar. Se você quiser pelo menos se dar assim ao trabalho de pensar, né? Eu tenho orado nesses últimos dias, já há um bom tempo, não é nos últimos dias não, mas eu não oro mais pelo Brasil, eu não oro. Porque quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê que não vai adiantar, né? Que nós já estamos num outro trecho do caminho do mundo. Então, não vai adiantar você orar para o presidente, porque vai acontecer mesmo tudo aquilo que a Bíblia já diz que vai acontecer, né? Não adianta você orar para os... bom, não quer dizer que você não precise, que você não deva orar. Eu estou dando a minha opinião. Não adianta orar para os nossos políticos que sabem o que está acontecendo e não criam novas leis, né? Não revogam leis antigas. Não adianta, porque é tudo uma combinação. A começar das cidades, a Câmara dos Vereadores de qualquer cidade, vamos falar da cidade que eu estou, né? Tem pessoas me ouvindo no Mato Grosso, eu sei, né? Mas eu quero falar daqui, porque aqui é igual aí. É uma grande combinação. Eles fazem tudo por eles, não é por nós. Então não adianta você ficar perdendo tempo e crendo, né, em Papai Noel. Por que você achar que a Câmara dos Vereadores da sua cidade vai trabalhar por você? Olha, sinceramente, com o meu coração tranquilo, eu digo isso para você, é crer em Coelhinho da Páscoa. Nelson, querido, queridíssimo Nelson, desculpa, poxa vida, mas não é que sofram o menos possível, é que vejam que a salvação está em Jesus, porque não vai ter o menos possível, todos vão sofrer. Aqueles todos que não forem arrebatados, aqueles todos que não se converterem a Jesus vão sofrer. Isso não quer dizer que os convertidos não irão sofrer.
Mas não adianta a gente querer eliminar ou diminuir, irmão Nelson, com todo respeito. Não adianta a gente tentar diminuir o sofrimento dos outros. Porque o Senhor deixou para nós a Bíblia dizendo, olha, neste mundo tereis aflições. Acabou. Está me entendendo que eu estou, no final eu estou... Então, é tentar fazer com que as pessoas entendam que isso tudo aqui vai mudar, está acabando. Sabe? Então, sabe, ninguém está lá preocupado com você. Daqui a pouco nós vamos ter eleição, se é que vamos chegar até lá, não sei. De repente o arrebatamento aí acontece, sei lá, né? Mas eu não vou mais votar em ninguém, eu não vou mais perder meu tempo, porque eles vêm e prometem, sabe, a política é isso. Quando você vai lá estudar da onde veio, da Grécia Antiga, você vê que é exatamente isso, irmão. Irmã, a política é prometer aquilo que nunca será feito para que o povo fique sempre dependente dos políticos. Então eles prometem aquilo que eles não podem fazer. Para que a gente sempre fique dependente deles e eles ganhem o seu dinheiro, eles empreguem os seus parentes, empreguem filho, façam a tal da rachadinha. Vocês sabem o que é rachadinha, né? Eles contratam pessoas que trabalhavam para eles, não sei o que, e pegam metade do salário. Toda hora tem aí essa tal de CPI, mas não acontece nada, porque lá dentro eles são uma família, brigam, não sei o quê, mas no final está todo mundo de braço dado. Eu quero que você saiba disso, porque daqui a pouco vai ter eleição, que você, não adianta falar para o cara, não vou votar. Não fala nada, simplesmente não vota. Mas se a gente não votar nesse, a gente elege. Mas de todo jeito alguém vai ser eleito, mas com o meu voto não. Então não adianta orar por essa gente, porque olha, eu peço para você, eu suplico para você, não vote para cristão. Pastor que se mete a ser vereador, a ser deputado, não vote. Sabe por quê? Porque essa não é a função do pastor. Porque ele cai lá naquele meio e ou ele passa a fazer parte daquilo, ou ele é colocado de lado. Ele é voto vencido, não adianta ele votar contra se 32 vão votar a favor. E aí vão arrumar um jeitinho de escantear ele. E também, não, todos fazem parte, todos enriquecem. A verdade é essa. Eu não sei como é que consegue enriquecer ganhando o salário de vereador. Que é bom, hein, gente? Mas não dá para ficar rico, né? Bom. Então, não adianta esse tipo de oração, é perder tempo. É perder tempo. Então a gente precisa se ater a Cristo e às orações. Eu sei que a Bíblia diz para nós
para a gente orar para os nossos governantes, né? Eu sei, se você ora, eu não estou dizendo para você não fazê-lo, eu estou dizendo que eu não faço mais. Porque você ora por um governante, por um legislador, que é o sujeito que deve fazer as leis, daqui a pouco você vê o sujeito ali envolvido, né? Então vamos lá. Oração da fé. É um tipo de oração. Existem vários tipos de oração, não é um tipo só. Existe a oração da fé. E você vê um exemplo desta tipagem de oração lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Senão a gente, né, ficar falando dessa gente aí que não vale a pena a gente falar. Não vale a pena. Porque não vale a pena. É reunião, faz reunião, faz... Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Você quer não resolver nada? Faça reunião. Quando você não quer resolver um assunto, faça uma reunião. Ninguém resolve nada em reunião. E o povo vai lá, e o povo grita, e o povo diz que tem que fazer rodeio. Né? Tem gente tratando o animal como gente, está humanizando os animais, está cheio de gente aí que dorme com cachorro na mesma cama. Bom, não vamos entrar nesse assunto, porque o assunto é a oração. Tiago capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. As pessoas leem isso aqui, não, tem que fazer oração da fé, tem que ungir, tem que colocar a mão. Tem nada, lê o que está escrito aí. Isso é oração de fé. Se alguém está doente, a primeira coisa é pedir perdão dos seus pecados, porque pode ser que a sua doença seja em função dos seus pecados. Senhor, perdoe. E se for da tua santíssima vontade, me cure. Porque Deus é bom. Deus perdoa e cura. Se for da vontade dele. Deus é bom. Marcos capítulo 9, versículo 23. Existe também aquela oração da concordância. Alguns chamam de oração corporativa, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, os discípulos, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, os discípulos perseveraram unânimes em oração. Depois, né, da festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós crentes, né, a igreja primitiva perseverou na doutrina quer dizer ensinamento, dos apóstolos e na comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Às vezes, querido irmão e querida irmã, o seu exemplo em orar encoraja outras pessoas a orarem também. Existe aquela oração de súplica, a oração de pedido. E o Senhor diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que a gente deve apresentar os nossos pedidos a Ele.
Ao invés de apresentar o pedido para o político, apresente a Deus. É claro que aquilo que eu vou pedir para um político, né, é que ele cumpra a sua função de político, reverta para a população toda os benefícios do mundo de impostos que se cobra nesse país. Para Deus eu não vou pedir isso, né? Filipenses 4:5 nos ensina sobre a oração de pedido. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, as suas necessidades, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você sabe o que quer dizer ações de graças? Ações de graças ou ação de graça é você reconhecer aquilo que Deus está te dando. Ah, mas eu pedi isso, pedi cura. Até hoje eu estou doente. Ué, você está doente, mas você está vivo ainda. Você está doente, mas você está podendo viver, fazer. Então Deus está te sustentando. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então a gente não pode também deixar de realizar a oração de ações de graças, ou quem sabe fazer tudo isso numa oração só, né? Ações de graças. Filipenses 4:5. Sejam conhecidas, né, diante de Deus as vossas petições pela oração e pela sua, com ações de graças. Você vai encontrar muito orações de ação de graça no livro dos Salmos. Ações de graça ou ação de graça é você nunca se esquecer do dia que você está vivendo. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu só estou aqui hoje pela graça de Deus, eu tenho plena consciência disso. Eu não mereço, eu não tenho merecimento nenhum. Às vezes a gente vê uma pessoa, a gente conhece uma pessoa aqui na Terra, não é? E a gente diz assim, meu Deus, oh meu Deus, aquele sujeito é uma mala sem alça, não é? É ou não é? Oh, meu Deus, não é verdade? Eu me imagino que eu sou uma mala sem alça no mundo espiritual. Porque aqui na Terra todo mundo tem defeito mesmo, né? Então, eu acho que os anjos lá no céu, né, olham para mim e falam, oh meu Deus, o Mário de novo errando, de novo. Eu acho que é assim, mais ou menos. Ou perto disso. Você tá entendendo? Existe a oração de adoração, né? Quando a gente engrandece, não só de palavra, mas porque a gente reconhece a grandeza de Deus nas nossas vidas. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É aí que acontece esse tipo de coisa que está aqui em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, né? É através da oração de adoração. Quando nós nos colocamos adorando a Deus, é que Deus nos mostra isso aqui que Ele acabou de mostrar para aquele
para os que estavam orando ali, quando Deus manda separar Barnabé e Paulo. Existe também a oração de consagração. Olha quanto tipo de oração. E não são todos aqui, né? Aqui não são todas. Aqui a gente fez uma pequena tipagem aqui. Oração de consagração. Senhor, eu quero seguir, olha, eu quero seguir, Senhor, a tua vontade na minha vida. Jesus, na noite anterior à sua crucificação, ele fez uma oração de consagração. Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vontade de Deus. Se você é cristão, você não pode se esquecer que a vontade de Deus tem que ser soberana na sua vida. Aqui pertinho de onde eu moro, estão construindo umas casas aqui. Tem uma casa que vai ficar de amostra, né? E eu olhei a casa, achei a casa tão bonita, é maior do que eu preciso, claro. Mas eu pensei assim, puxa vida, né? Se eu pudesse comprar uma casa dessa, né? Seria bom, né? Aí eu não estou dizendo para você me seguir, não, hein? Estou dizendo para você pensar como eu penso. Eu só estou contando para você. Aí imediatamente eu pensei, mas será que... Porque uma casa dessa eu só poderia comprar financiada, e financiada em sei lá quantas dezenas de anos, né? Mas é uma casa bonita, jeitosa. E eu pensei, será que vale a pena comprar uma casa, ficar pagando, ou morrer antes de terminar de pagar, ou ser arrebatado? Fiquei pensando nisso ontem, olhando para a casa, olhando para aquela casa bonita mesmo, né? Mas já assim, já meio que desisti, sabe? Mas claro que eu desisti, não tem condição, né? Existe a oração de intercessão, quando a gente ora por outras pessoas. Quando eu oro por vocês, quando eu oro especificamente por essa ou aquela pessoa, né? Pedindo por... Eu raramente peço por mim. Eu gosto de pedir pelos outros, em favor de todos os homens, como está lá em 1 Timóteo 2:1. E Jesus serve como nosso exemplo de oração de intercessão. O capítulo 17 de João é oração de Jesus, é uma oração de Jesus a favor da gente. Olha, há 2000 anos atrás, Jesus orou por mim, orou por você e orou pelos discípulos, e orou por todos os crentes. Capítulo 17 de João. A Bíblia também fala de orar no Espírito. Veja quantas existem outras, hein? Tipos de oração, né? A Bíblia também fala existe oração de imprecação, né? São
os salmos, Salmo 7, Salmo 55, Salmo 69. O que é uma oração de imprecação? Que eu creio que é a oração. Eu creio. Não quer dizer que você tem que concordar. Eu creio que a oração de imprecação é a oração que mais deve ser feita nesse momento. Lembra lá no começo que eu falei, eu já não oro mais pelos nossos políticos. Eu faço a oração de imprecação. Eu vou te explicar o que é a oração de imprecação. Você vai encontrar no Salmo 7, Salmo 55 e Salmo 69. É outros salmos também, mas nesses daqui. A oração de imprecação é quando a gente invoca, quando a gente clama o juízo de Deus sobre os ímpios, para vingar os justos. Se a gente for na verdade, agora você vai entender porque eu falei que eu não oro mais pelos políticos. Porque se eu for orar pela classe dominadora desse país, eu tenho que fazer uma oração de imprecação. Porque eles não têm falta de sabedoria. É que eles usam a sabedoria para o bem próprio, em benefício próprio. Então, quando eu oro pelos nossos governantes, eu faço oração de imprecação. Eu peço que o juízo de Deus seja sobre todos eles. E os salmistas usaram muito desse tipo de recurso para enfatizar a santidade de Deus e a certeza do julgamento de Deus. Eu sei que não tem nenhum político aí nos ouvindo, porque eles têm coisas muito mais importantes a estarem fazendo, né? Mas olha, políticos que já passaram, que já tomaram conta desse país, e políticos que estão tomando conta desse país, vocês não vão ficar impunes, viu? Vocês que enganam, vocês que mentem, vocês que tripudiam, vocês que zombam, vocês que se julgam semideuses, vocês que usaram de escadas e escadas para chegar no poder, eu tenho convicção, não por vingança, não, mas pelo juízo de Deus. É a oração de imprecação. A Bíblia fala para a gente orar. Nós temos que ter sabedoria na hora da oração. Senhor, abençoa esse país. O próprio país não quer ser abençoado. Um país idólatra. Um país voltado para as coisas espirituais do lado satânico. Eu não quero nem entrar em detalhes aqui. Mas do lado satânico, o país não quer. Orar é conversar com Deus. E a gente deve fazer isso, conversar com Deus sem cessar. Isso é exercício, isso é prática. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Só fala com Deus quem ama a Deus. Você gosta de falar com quem você
Não conhece? Não ama? Se você ama a Deus, fale com Ele. E se você se lembrar, peça que Ele tenha compaixão e misericórdia de mim. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar o Senhor, meu Deus. Porque apesar da nossa fraqueza, da nossa insignificância, o Senhor permite que a gente se reúna aqui. Somos poucos, sim, é verdade. Mas o Senhor não está procurando quantidade. O Senhor está procurando os verdadeiros. E nós nos reunimos aqui para adorar, exaltar, glorificar, engrandecer o Senhor. Usa, Senhor, para conosco da Tua santíssima misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, a nossa língua comprida. Perdoa, Senhor, a nossa omissão, a nossa covardia. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes queremos ser mais justos, mais retos do que o próprio Senhor. E aí somos vingativos. Fala conosco, Senhor. Continua a falar conosco. Continua a nos dar graça, entendimento, sabedoria para vivermos esses últimos dias. Esta é minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.